Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de meu Senhor Jesus. Da arrogância à destruição. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos com louvor em nossos lábios, com a gratidão em nosso coração, porque o Senhor é bom. A tua benignidade dura para sempre e o Senhor nos tem revelado em tua palavra os últimos acontecimentos, preparando-nos para a tua vinda. Pai eterno, derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Da arrogância à destruição. No capítulo 5 de Daniel, Deus se revela como supremo juiz do universo. Só Ele tem a balança na mão. Só Ele pode julgar. No capítulo 5 de Daniel, Nabucodonosor é chamado de pai de Belsazar. A palavra pai nos idiomas semitas pode se referir a qualquer antepassado. Por exemplo, Mefibosete é chamado filho de Saul, quando na realidade ele era filho de Jonatas, o filho de Saul. E também Jesus é chamado filho de Davi, quando na realidade ele era somente da linhagem de Davi. O pai de Belsazar era Nabonidos. Nabonidos não gostava de governar. Portanto, ele transferiu seu quartel-general de Babilônia para um oásis em Temã, na Arábia, e entregou o trono ao seu filho Belsazar e passou a se dedicar avidamente para a adoração de um outro deus. O principal deus de Babilônia era Marduk, mas Nabonidos passou a adorar a deusa Lua. Sim, ele se tornou vastamente impopular ao povo de Babilônia. Esse é o cilindro de Nabonidos, rei de Babilônia, de 555 a 538 a.C., onde ele faz uma oração a favor do seu filho Belsazar. Esse cilindro encontra-se ali no Museu Britânico. Quando os eventos do capítulo 5 sucederam, Daniel tinha cerca de 80 anos de idade. Belsazar, com certeza, não era uma pessoa ignorante. Ele conhecia a história comovente da conversão do seu avô Nabucodonosor. Porém, Belsazar desprezou as oportunidades que Deus lhe concedera. A milagrosa conversão de Nabucodonosor, seu sofrimento, suas humilhações foram depreciados aos olhos de Belsazar. O capítulo 5 mostra que a misericórdia de Deus tem limites, sim. Por quê? Embora seja difícil se perder, há muitos que conseguem se perder, desprezando todas as oportunidades dadas por Deus. A história bíblica mostra que a Arca de Noé, embora Deus tenha esperado pacientemente 120 anos para então enviar o dilúvio, muitas pessoas se perderam. 8 pessoas somente se salvaram dentro da arca. Da mesma forma, as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, embora divertidas, elas foram destruídas pelo fogo, salvando-se somente Ló, sua esposa e suas filhas, e mesmo a esposa de Ló se perdeu, tornando-se uma estátua de sal. Estas são evidências bíblicas, queridos, de que a porta da graça ela não ficará aberta para sempre. Hoje a porta da graça está aberta. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22 e o verso 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, conforme está descrito ali em Apocalipse capítulo 8, verso 5, então ele cessará de interceder e a porta da graça será fechada. E quando esse dia chegar, o que será então? Na parte de domingo, o banquete de Belsazar. Abra sua Bíblia e vamos ler Daniel capítulo 5 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas.
Queridos, embora Nabucodonosor tenha destruído o templo em Jerusalém e trazido os cativos para a Babilônia, ele trouxe também os vasos sagrados do templo de Jerusalém, mas não os profanou. Ele colocou estes vasos sagrados na casa do seu Deus em Babilônia. Ele teve um respeito para com o Deus de Israel. Mas, queridos, Belsazar agiu diferente. Ele profanou os vasos sagrados do templo de Jerusalém, bebendo vinho com as suas mulheres e concubinas. O capítulo 5 começa com uma grande festa, um banquete para 1000 convidados. O pecado não foi o banquete. Os 1000 convidados para o banquete de Belsazar não eram um exagero, porque os reis no mundo antigo eram conhecidos pelos seus grandes banquetes. No princípio do livro de Ester, nós encontramos ali o rei Assuero dando um banquete para todos os seus nobres e servos por 180 dias. Ester capítulo 1, versos 3 e 4. Pensem um pouco. Por 180 dias durou o banquete dado por Assuero para os seus grandes e para os seus nobres. O historiador Tésias conta que o rei persa alimentava 15.000 homens diariamente à sua mesa, e no banquete do casamento de Alexandre o Grande estavam presentes ali 10.000 convidados. Portanto, os 1000 convidados para o banquete de Belsazar não eram um exagero. Esta festa aconteceu no dia 12 de outubro do ano 539 a.C. Era uma festa sensual, promíscua, com muitas mulheres, homens de gênio, educação, muita música e abundância de vinho. A mente de todos estava nublada e tomada pelo álcool, a razão estava obscurecida, como um insulto a Deus. Belsazar ordenou que os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que haviam sido trazidos para a Babilônia por Nabucodonosor, fossem trazidos até ali para o salão de festa para que ele e os seus nobres pudessem beber vinho com as mulheres. Com essa atitude, Belsazar assinou sua própria sentença de morte. Queridos, com Deus não se brinca. Você pode brincar com bola, com bicicleta, pode brincar com água, mas você não brinca com Deus. Deus não se deixa zombar. Em Gálatas, capítulo 6 e o verso 7, nós lemos assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O juízo pode tardar, mas não falhará. Deus é zeloso do seu santo nome. Projetando o que aconteceu lá com Belsazar, projetando isso para o futuro, essas cenas carnavalescas, veremos que elas representam a condição do mundo no tempo do fim. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24 e os versos 37 em diante. Aqui diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, as condições no fim do mundo serão semelhantes aos dias de Noé. Casamento se tornou algo banal. A intemperança no comer e no beber se tornou lei. O lema da sociedade hoje é aquilo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 32, onde Paulo diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A glutonaria e a promiscuidade sexual são os pecados do século. Abra também a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Vamos ler os versos 28 até o verso 30. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Agora Jesus está falando do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Será que os nossos dias podem ser comparados aos dias de Noé? Podem ser comparados aos dias de Sodoma e Gomorra?
Eu diria que a promiscuidade sexual dos nossos dias, a pornografia, o homossexualismo, a glutonaria, a bebedice, queridos, nossa sociedade está ultrapassando a perversidade de Sodoma e Gomorra. Eu li certa vez um autor cristão escrevendo e ele disse: se Jesus Cristo não voltar logo, ele terá que pedir perdão para Sodoma e Gomorra por tê-las destruído. Com certeza, os carnavais de hoje superam em muito aquela festa carnavalesca que aconteceu em Babilônia no dia 12 de outubro de 539 a.C. As escolas de samba atualmente usam até mesmo a Bíblia, temas bíblicos, para encenarem seus desfiles nas passarelas do carnaval no Rio de Janeiro. Em breve, o juiz supremo dirá: basta, o derradeiro fim é chegado. Na parte de segunda-feira, um visitante indesejado. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Daniel capítulo 5 e o verso 4. Aqui nós lemos: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, e de cobre, e de ferro, de madeira e de pedra. Ele estava dando louvor e glória a outros deuses. Aqui diz aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 6 tipos diferentes de deuses. Você pode notar novamente o número 6 aqui. Nas medidas da estátua de ouro construída por Nabucodonosor, 6 por 60, e também, queridos, na banda que tinha 6 instrumentos lá no capítulo 3, e também o número 6 aparece no capítulo 4 de Daniel, a palavra árvore aparece exatamente 6 vezes no capítulo 4. E agora aqui no capítulo 5, novamente o número 6. O número 6 é o número do homem, que se levanta contra Deus, separado de Deus, que rejeita o número 7, que rejeita Deus como Criador. Por isso, Belsazar dá honra e glória a 6 deuses. Aqui diz de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Os deuses falsos não são coisas do passado. Satanás se atualiza. Hoje, as pessoas não estão adorando os deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, mas hoje existem novos deuses. Hoje existe um deus chamado Charles Darwin, o Criador. Por quê? Porque com a sua teoria evolucionista, ele pretende explicar a origem da vida. Existe um outro Deus, Sigmund Freud. Por que Freud? Porque Freud é conhecido como o Redentor, aquele que veio redimir a família humana dos seus tabus, dos seus complexos, das suas inibições e frustrações. Freud, conhecido como o pai da psicanálise, ele era adorador de uma deusa chamada deusa egípcia, Ísis, viciado também em cocaína. Queridos, Charles Darwin, Sigmund Freud, são deuses modernos. Outro deus moderno, Karl Marx. Marx é conhecido como o Consolador, aquele que, com promessas consoladoras de um mundo melhor, de uma sociedade justa, uma sociedade sem diferença de classes. Agora vamos ler Daniel capítulo 5, e os versos 5 até o verso 8. Aqui nós lemos: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Mal imaginava Belsazar que dentro daquele salão de festa existia um convidado invisível, uma testemunha invisível, que olhava todas aquelas cenas de profanação. Porém, logo o hóspede invisível se fez notar.
uma pálida mão apareceu e traçou na parede do palácio letras que luziam como fogo. Eram letras assustadoras que traziam um presságio de condenação ao rei. Cessou o gracejo. Agora, todos estavam diante de um tribunal, o tribunal do eterno Deus, cujo poder eles acabaram de desafiar. Queridos, a promessa do rei era: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará no seu pescoço uma cadeia de ouro e será o terceiro no reino. Por que o terceiro no reino? Porque Nabonidos era o número 1. Belsazar, o filho, era o número 2. E então aquele que lesse a escritura na parede seria o terceiro. Belsazar só prometeu aquilo que Satanás também pode dar: ouro, riqueza, vestidos de púrpura e posições. Queridos, para os filhos de Deus, nada disso interessa. Ser vestido de púrpura? Não. Sermos vestidos com a vestimenta branca da justiça de Cristo. Ser o terceiro no reino? Não, queridos. Nós, irmãos de Jesus, salvos por Jesus Cristo, nós vamos nos assentar no trono com Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, a chegada da rainha. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Daniel capítulo 5 e os versos 10 em diante. Aqui nós lemos: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Como para Belsazar, ouro, posição, vestidos de púrpura eram importantes, ele considerava que para Daniel também tudo isso tivesse muito valor. Cada um julga os outros pelo que ele é. Mas, queridos, para Daniel e para os filhos de Deus, o que tem muito valor não é roupa, não é ouro e não é posição, mas é o caráter de Jesus Cristo impresso em você. É a mente de Jesus Cristo implantada em você pelo poder do Espírito Santo. Isso é importante, é sermos filhos e filhas de Deus. Para mim, o maior privilégio, a maior honra, minha maior felicidade é saber que eu sou filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Não pode existir algo melhor. Os seguidores de Jesus possuem um outro senso de valor. O apóstolo Paulo aconselha: pensem nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Colossenses capítulo 3 e o verso 2. Dos versos 18 até o verso 23, Daniel relata tudo aquilo que Belsazar já sabia. Aqui nós lemos versos 18 até o verso 23. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu,
Todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. A oportunidade de conhecer e obedecer ao verdadeiro Deus tinha sido dada a Belsazar, mas ele não levou a sério. Queridos, Deus não cobra nada daquilo que ele já não deu antes. Toda luz dada, toda luz comunicada, será uma luz cobrada. Daniel fez questão de conscientizar Belsazar de que ele conhecia toda a história de Nabucodonosor. Ele não era ignorante. Ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro, dos céus e da terra. Porém, ele rejeitou o Deus criador dos céus e da terra e blasfemou do seu nome. Da mesma forma, queridos, nós não vamos ser julgados pelo que os outros sabem. Nós seremos julgados pelo que nós sabemos. Você e eu não seremos julgados somente pela luz revelada no Antigo Testamento. Também não seremos julgados somente pela luz revelada no Novo Testamento. Nós seremos julgados pela luz progressiva e acumulada do Antigo, do Novo Testamento e mais a verdade presente revelada nos livros do Espírito de profecia. Nós, como povo de Deus, muitas vezes nos orgulhamos de ter a verdade, de possuir muita luz. E isto é verdade. Nós temos muita luz, mas ter muita luz não é motivo de se gloriar, se engrandecer. Porque muita luz significa severo juízo. Deus requer de você e de mim um alto padrão de conduta, de santidade. Santidade porque Ele é santo. Por isso não devemos ficar olhando para o Antigo Testamento, para ver como é que eles viviam naquele tempo. Você não vai ser julgado pela forma como eles viviam no Antigo Testamento. Eles não tinham toda esta luz que você e eu temos. Portanto, queridos, sejamos fiéis à luz que Deus nos dá. Busquemos a santificação em Cristo Jesus. Cada dia mais santo ainda, mais semelhantes a Jesus Cristo cada dia, para que o caráter de Cristo brilhe em você, brilhe em mim, e que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Na parte de quarta-feira, pesado e achado em falta. Abra sua Bíblia e vamos ler agora o que está em Daniel capítulo 5 e os versos 25 até o verso 28. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Aqui nestes versos 25 a 28, nós temos uma cena de juízo, tribunal. Jesus é aquele que tem a balança na mão. Só ele pode julgar. Em João capítulo 5, verso 22, diz: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. E João 5, 27 diz: e deu ao Filho o poder de julgar porque ele é filho do homem. Jesus é o nosso juiz. Ele tem a balança na mão. Mas, queridos, por piores e mais abundantes que sejam os nossos pecados, se numa parte da balança forem colocados todos os nossos pecados, e na outra parte da balança for colocada a graça e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente a graça e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo pesa muito mais. E Deus vai olhar para você
como se você nunca tivesse pecado, porque é assim que funciona. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas temos que crer em Jesus e clamar pelo seu sangue, confessarmos os nossos pecados a Ele. Aquelas letras que apareceram na parede estavam escritas em aramaico. Assim como o hebraico, o aramaico também não tem vogais, só tem consoantes. Então, queridos, quando você vê uma palavra em hebraico ou aramaico sem vogais, você não consegue pronunciar aquela palavra, e foi exatamente o que aconteceu. As letras que apareceram ali foram M, N, M, N, T, Q, L, P, R, S, N. Que significado tinham estas palavras? Impronunciáveis. Por isso os sábios de Babilônia não puderam decifrar as palavras na parede. Mas Deus deu sabedoria para Daniel. Através do Espírito Santo, ele leu o significado daquelas palavras. E o significado é este. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Queridos, todos nós seremos pesados na balança. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. A palavra de Deus diz em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 10. Aqui nós lemos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tudo o que nós fizermos, de bem ou de mal, estará registrado nos livros do céu. Porém, queridos, quando nós pedimos perdão, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos purifica. E os nossos pecados são apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Isto se chama graça. Graça divina. Eu não entendo, mas eu creio na graça divina, porque ela nos cobre com a justiça de Cristo. E Deus o Pai, quando olha para você, vê Jesus em você. O juízo chegou rapidamente ao rei Belsazar. Quão depressa o juízo pode chegar para você? Se nós morrermos hoje, o juízo chegou para nós hoje. Se continuarmos vivos, seremos julgados no juízo dos vivos, por ocasião do decreto dominical. E eu tenho que viver cada dia da minha vida como se fosse o último dia da minha vida, pronto para encontrar-me com Jesus, pronto para ver a face de meu querido Salvador Jesus Cristo. Porque todos os que morreram em Cristo, no momento em que eles forem ressuscitados, abrindo os olhos, eles verão a face de Jesus Cristo. Queridos, vamos viver cada dia em plena comunhão com Jesus Cristo. Na parte de quinta-feira, a queda de Babilônia. Vamos ler agora Daniel capítulo 5 e os versos 30 e 31. Aqui nós lemos: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Naquela mesma noite morreu Belsazar. Enquanto ele estava no banquete, profanando os vasos sagrados, blasfemando de Deus, a cidade já estava cercada. O inimigo já tinha cercado Babilônia. O rio Eufrates já tinha sido temporariamente desviado do seu curso normal, permitindo que os soldados inimigos entrassem pelo rio. A queda de Babilônia aconteceu exatamente no dia 12 de outubro de 539 a.C. E a Babilônia do Apocalipse não é outra senão Roma, Roma papal. Ela também cairá. Embora o Vaticano pense que Roma é uma cidade eterna, ela terá um fim. A profecia bíblica menciona que ela será destruída. Belsazar é um claro exemplo do pecado contra o Espírito Santo. Há muitas pessoas que me perguntam sobre o pecado contra o Espírito Santo, mas eles não se preocupam com os pecadinhos, com as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha. Queridos, o pecado contra o Espírito Santo pode ser qualquer pecado que não seja confessado, que não seja abandonado. Nós temos que romper com o pecado, qualquer que seja ele. Há pessoas que estão se enganando e se iludindo com a ideia de que os filhos de Deus vão continuar pecando e pecando até a volta de Jesus. Não, queridos. Hoje nós temos que decidir parar de pecar os pecados já revelados para nós através do Espírito Santo. Todo pecado consciente, quando nós o praticamos,
aos olhos de Deus, é um ato de rebelião contra Deus. Embora tenhamos a natureza pecaminosa, mas ela é dominada, ela é suplantada pela natureza espiritual. A natureza santa de Jesus Cristo, que foi gerada pelo Espírito Santo em você. Não vivemos segundo a carne, vivemos segundo o Espírito. Fazemos a vontade de Deus e não a vontade da carne. Embora tenhamos a natureza pecaminosa, e ela vai durar até Cristo voltar, porque é somente quando Jesus voltar que este corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade e que este corpo mortal será revestido da imortalidade. Mas, queridos, isto não significa que vamos continuar pecando e pecando e pecando até a volta de Jesus. Todos os filhos de Deus decidem parar de pecar. Por isso, eles são selados pelo selo do Deus vivo. Por isso, eles recebem o presente da chuva serôdia do Espírito Santo, porque eles decidiram romper com o pecado. Eles decidiram viver para Deus, de corpo inteiro, de mente completa, antes do fechamento da porta da graça. O pecado contra o Espírito Santo é bem explicado por Paulo. Quando ele escreveu aos Hebreus, abra sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 10, e os versos 26 e 27. Hebreus, capítulo 10, e os versos 26 e 27. Aqui nós lemos: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pense bem naquilo que Paulo escreveu aqui no verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, o pecado contra o Espírito Santo não é o pecado da ignorância, mas é um pecado consciente, voluntário. Isto significa que todo pecado voluntário, consciente, se torna um ato de rebelião contra Deus. Aqueles que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito, porque foram gerados pelo Espírito Santo, eles não pecam voluntariamente. E se pecarem, eles confessam no mesmo dia. Eles correm e se lançam aos pés de Jesus Cristo pedindo perdão. Nós não vamos dormir à noite com o pecado. Não, queridos. Nós vamos dormir à noite com o perdão do nosso Senhor Jesus, com a certeza da salvação. Mas o povo de Deus está acostumado a dormir com o pecado, a conviver com pecados conscientes por dias, por semanas. Por isso eles não têm a certeza da salvação. Porque não dá para ter a certeza da salvação se vivemos e insistimos em viver na prática de pecados conscientes. Mas todo aquele que vem a Jesus Cristo e confessa, alcançará misericórdia, alcançará perdão e terá certeza da salvação. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecimento da verdade, está muito claro aqui, queridos. Não é o pecado da ignorância, não é o pecado do ateu, não é o pecado do incrédulo, não é o pecado do pagão. Eles não têm conhecimento da verdade. Aqui está claramente falando do povo de Deus, o povo que recebeu luz, luz abundante, luz progressiva. Esta luz recebida será uma luz cobrada. Por isso a Bíblia explica detalhadamente, porque se pecarmos voluntariamente, pecar por querer pecar, depois de termos conhecimento da verdade, então já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Cada pecado consciente que nós praticamos entristece o Espírito Santo, enfraquece a voz do Espírito Santo à nossa mente. Mas para aqueles que vêm humildemente e pedem perdão, existe graça abundante, porque a porta da graça está aberta. Jesus Cristo ainda está com o incensário de ouro na mão, intercedendo pelos filhos de Deus no altar de incenso diante do trono. Ele ainda não lançou um incensário sobre a terra, como diz em Apocalipse 8, verso 5. Queridos, o apelo de Deus para você e para mim hoje é que nos humilhemos diante deste Deus vivo, que demos glória ao seu nome, porque ele é santo e tremendo. É ele quem tem a balança na mão, é ele quem nos julga. Deus é paciente, Deus é misericordioso, mas os pecados conhecidos, não confessados e não abandonados, falarão contra o transgressor no dia do juízo. Hoje a porta da graça está aberta, mas em breve Jesus Cristo lançará um incensário sobre a terra. Apocalipse 8, verso 5, e dirá: está feito. Não mais graça, não mais misericórdia. Quando os arranha-céus das grandes cidades
de tinta houverem dado a última demão, e o derradeiro metro de fazenda houver mercadejado o vendilhão, quando os bancos houverem recebido o último centavo e pago os numerários, e proclamar o juiz de todo o mundo, fechai, é noite, e requerer o prontuário, que será então? Quando o coral tiver cantado o último hino, e dito o pregador o derradeiro amém, e quando a última tecla do órgão se ferir, quando a Bíblia jazer fechada sobre o altar, e da igreja os bancos estiverem desertados, e a alma deparar os atos do registro, ao ser aberto o grande livro dos culpados, que será então? Quando o drama final tiver sido encenado, e a última graçola houver dito o palhaço, quando exibido for o filme derradeiro, e na pista os corcéis morrerem de cansaço, quando os que buscam prazeres e deleites sucumbirem na densa treva do pecado, e aos homens se pedir justa razão de o Salvador Jesus haverem rejeitado, que será então? Quando o som do clarim der lugar ao silêncio, e as colunas em marcha estacarem os passos, quando afinal, reunidos os milhões da terra, dos oceanos e vales, montanhas e espaços, quando vier o dia que amanhã não tem, e o derradeiro fim já for chegado, quando dos altos céus se ouvir enfim a voz de Deus a proclamar, está consumado, que será então? Que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo, que vivamos à vista deste Deus Santo, recebendo dele a santidade, diariamente, a mente de Jesus Cristo. E que o nosso sonho, nossa alegria, seja ter o nosso nome registrado no livro da vida e nos assentarmos no trono com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.